Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube, onde vocês já estão acostumados todos os dias, muitas informações, opiniões sobre o nosso glorioso Botafogo de futebol e regatas. Bom, ontem tudo estava se desenhando para um jogo em que a torcida do Botafogo ia passar nervoso, né? Ia se irritar, porque o clima do dia inteiro se desenhou dessa forma, né? As notícias envolvendo o treinador Luiz Castro, a confirmação por todos os jornalistas e grandes sites do Brasil sobre o aceite que o Luiz Castro deu na proposta do Al Nassr da Arábia Saudita. Isso tudo mexeu não só com o torcedor do Botafogo, mas também com os atletas, com os jogadores, né? Ontem o Tietê, na coletiva após o jogo contra o Magadiani, citou isso, que ao longo do dia eles ficaram sabendo e a posição oficial do Luiz Castro e também do Botafogo é que não estava certo ainda, que não tinha nada decidido, mas o fato que estava acontecendo é que o empresário do Luiz Castro já estava viajando de Portugal ao Brasil para fazer a reunião que está acontecendo nesse momento, né? A reunião começou hoje, meio-dia, para bater o martelo e oficializar, todo mundo assinar a papelada da saída do Luiz Castro para o Al Nassr, o clube da Arábia Saudita. Então, toda essa condução, né, desse caso aí do Luiz Castro com o Al Nassr foi muito ruim, né? Faltou transparência. Ontem, na coletiva, o Luiz Castro falou que a proposta oficial chegou há poucos dias, né, tentando usar aí os termos oficiais para tentar dizer que não poderia falar do assunto, mas a gente sabe que não funciona assim. O Al Nassr só ia colocar a proposta oficial a partir do momento em que o Luiz Castro sinalizasse que iria aceitar a proposta. Então o Al Nassr fez isso, falou: olha, eu vou te pagar tanto, eu quero que você venha para cá, mas eu vou colocar isso no papel a partir do momento que você sinalizar para a gente que vai aceitar a proposta. Se você falar que não vai aceitar, para que eu vou fazer uma proposta oficial? Correto? É assim que funciona no futebol. Então, a partir do momento que o Luiz Castro sinalizou que iria aceitar a proposta do Al Nassr, o Al Nassr colocou tudo no papel e falou: então toma aí, assina, e eu vou pagar aí 10 milhões de reais para o Botafogo, que é a multa rescisória. Então, por isso que a proposta oficial chegou somente nos últimos dias, porque há mais de 5, 6 dias já havia o interesse, já havia os contatos do Al Nassr com o Luiz Castro, que estava só esperando uma sinalização positiva do treinador, e ela veio nesses últimos dias. Mas toda essa condução, toda essa questão do Luiz Castro, ele conduziu muito mal essa saída. A torcida do Botafogo ficou muito irritada e com razão. A questão não é você aceitar uma proposta milionária. Ontem ele falou isso na coletiva, que não sejamos hipócritas. Todo mundo que recebe uma proposta de trabalho, seja em qual profissão for, segundo a palavra dele, né, vai analisar. Isso tudo eu estou de acordo, concordo. A gente, na nossa profissão, se a gente está trabalhando num local e recebe proposta de outro, é claro que a gente vai olhar, vai ver se é melhor financeiramente, vai ver se o projeto é melhor, vai ver se a empresa é melhor, vai analisar a questão, vai aceitar ou não. Então a questão aqui não é ele aceitar a proposta do Al Nassr, porque é uma proposta em que ele vai ganhar mais dinheiro e é uma proposta onde ele vai treinar o Cristiano Ronaldo, vai para uma liga que está ficando muito forte. A questão não é essa. Eu já disse aqui, inclusive, para alguns amigos meus, e já disse isso numa live aqui com vocês, que se eu fosse o Luiz Castro, eu também aceitaria a proposta. Não vou ser hipócrita e dizer que a proposta é ruim, não. A proposta é muito boa. Agora, a maneira como o Luiz Castro conduziu essa questão que irrita o torcedor. Ele fingiu, antes do jogo contra o Cuiabá, ele fingiu que não tinha proposta, não quis falar sobre o assunto. Antes do jogo contra o Palmeiras, ele também se esquivou da pergunta, disse que não tinha o que falar, que não ia falar, que ele queria paz. Foi isso que ele falou, que ele queria paz. Não falou em momento nenhum. Isso foi causando uma irritabilidade, uma ansiedade no torcedor, um nervosismo no torcedor, que estava vendo
que ia perder o seu treinador e o seu treinador não falava nada. O torcedor queria uma resposta. Cara, ou sim ou não. Já fala logo, não fica cozinhando a gente em banho-maria, correto? Então o torcedor do Botafogo se irritou por conta de todo esse processo que foi muito mal conduzido pelo Luiz Castro. Então assim, por essa questão, eu prometo que vai ser a última vez, essa daqui é o último vídeo para falar do Luiz Castro. Não falaremos mais dele. O caminho dele segue para o Al Nassr. A reunião que está acontecendo aí para assinar os papéis, para oficializar, o Botafogo deve aí nas próximas horas comunicar oficialmente ao seu torcedor a saída do Luiz Castro, né? Ontem acabou vazando isso para a imprensa, né, que ele tinha aceitado a proposta do Al Nassr por conta de um erro do próprio staff do Luiz Castro, que acabou vazando a informação. Então, por isso, ontem à tarde, os sites todos começaram a cravar, a dar o acerto como certo para o Al Nassr, por conta disso. Foi um erro do staff do Luiz Castro, que acabou soltando a informação para a imprensa. Então, assim, todo o processo foi muito mal conduzido, com erros diversos, tanto do staff do Luiz Castro, quanto dele próprio, que tentou cozinhar a situação, tentou fazer com que o torcedor do Botafogo ficasse tranquilo, mas o torcedor já não estava mais tranquilo há muito tempo, por conta da situação que ele foi criando ao longo de todo esse processo. Faltou verdade, faltou transparência, faltou sensibilidade com o torcedor do Botafogo. E o amor, ele é uma linha muito tênue com ódio, cara. É impressionante. O torcedor que ama hoje, ele pode odiar daqui a 10 segundos. Então, assim, é uma situação que o torcedor do Botafogo ficou muito irritado com o Luiz Castro e acho muito difícil que o torcedor do Botafogo algum dia peça ele de volta aqui no clube. É um ciclo que se encerra, um trabalho que está longe de ser unanimidade. Ele vem muito bem agora no Campeonato Brasileiro, líder do campeonato com 7 pontos na frente do segundo colocado. Deixa o Botafogo na segunda colocação da Copa Sul-Americana, após o empate ontem contra o Magallanes, por 1-1. O jogo foi terrível, os jogadores sentiram muito a questão que envolvia o Luiz Castro. O Botafogo não jogou bem, o Tiquinho Soares não jogou bem, o Eduardo não jogou bem, e aí o Botafogo como um todo não foi legal na partida de ontem. Estava todo mundo apático, abatido, desconcentrado, né? Porque o clima do jogo não estava legal, a torcida do Botafogo não estava legal no estádio. A torcida do Botafogo, que é uma das que mais cantam no estádio, o jogo inteiro. Ontem a torcida do Botafogo estava mais calada, tentava puxar uma música, não empolgava. Então o clima ontem do jogo foi totalmente destruído por conta dessa questão do Luiz Castro, né? Então a página se vira, né? A gente pega o folheto e vira a página, e agora a gente segue o baile, segue o jogo, né? Vamos para os próximos capítulos, agora com um novo comandante, um novo treinador. Já para a partida contra o Vasco, o Botafogo deve ter um treinador interino, né? Ou será o Lúcio Flávio, ou será o Thiago de Camilles. Lúcio Flávio é o treinador do Botafogo B, e o Thiago de Camilles é o treinador do Botafogo Sub-20. O Botafogo deve escolher aí um dos dois para ser o comandante do time no domingo. O Vasco também está com o treinador interino, que é o William Batista. O Vasco também está sem treinador fixo, né? Está atrás de um nome, então vai ser um confronto aí, um clássico dos treinadores interinos. Botafogo e Vasco no domingo, tá bom? E o Botafogo vai avançar agora, a partir de hoje, com o Bruno Lage, para ver se o Bruno Lage topa aceitar aí esse projeto do Botafogo, para ver se ele topa o desafio de vir ao Brasil e dar continuidade no trabalho onde o Botafogo disputa o título brasileiro, onde o Botafogo ainda disputa o título da Sul-Americana, tá bom? No próximo vídeo eu vou falar sobre Sul-Americana, somente Sul-Americana, qual o adversário que o Botafogo vai enfrentar, quais os próximos passos aí na Copa Sul-Americana. Esse foi o último vídeo falando de Luiz Castro, ex-treinador do Botafogo. Um abraço, galera. Até a próxima.